Deputados federais e senadores que cometam crimes serão sempre julgados pelo STF? Fique comigo até o final desse vídeo que a gente vai tentar dar resposta para essa pergunta. Olá pessoal, bem-vindos ao Compartilha Direito. Eu sou a professora Bruna e hoje o nosso tema é foro por prerrogativa de função, também chamado por aí como foro privilegiado. Mas será que é mesmo um foro privilegiado? Pessoal, o que é o foro por prerrogativa de função? Nada mais é do que uma forma de se estabelecer competência originária nos tribunais para julgar crimes cometidos por certas autoridades, pessoas que detenham certos cargos ou funções públicas. Por que existe isso de foro por prerrogativa de função? Primeiro que não é um privilégio pessoal. É uma prerrogativa da função. Então, é uma forma de se proteger a função exercida pela pessoa e não a pessoa em si. Porque determinadas autoridades entende-se que devem ser julgadas diretamente pelos tribunais, primeiro porque são órgãos compostos, serão julgados por colegiados e por pessoas mais experientes, por magistrados mais experientes. E, além disso, é uma forma de se garantir a imparcialidade do julgamento, porque se imagine só, um juiz singular de primeiro grau julgando um ministro do STF, julgando um ministro da Justiça, um ministro de Estado, ou mesmo um desembargador. Então é para isso que existe o chamado foro por prerrogativa de função. Mas o que se tem discutido e que está sempre na boca da galera, né, na boca do povo, é o foro por prerrogativa de função dos parlamentares. Quem? Deputados federais e senadores. Então, um deputado federal e um senador que comete crime, ele vai ser julgado diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas será que é assim sempre? Então, em primeiro lugar, pessoal, verifique só uma questão importante aqui. O indivíduo que tem o foro por prerrogativa de função, em primeiro lugar, ele perde uma instância recursal importante. Então, o cidadão comum que comete um crime, que não tem o chamado foro privilegiado, né? Ele vai ser julgado por um juiz singular, aí ele vai poder apelar para um tribunal, né? Então ele vai para o segundo grau. Se ele tiver questões ainda a discutir no STJ e no STF, ele pode ir ao STJ e ao STF. Agora, o parlamentar, o deputado federal, o senador, que vai ser julgado diretamente pelo STF, ele vai ser julgado lá e lá vai ficar, né? Então, no máximo, ele pode ter alguns recursos previstos lá no regimento interno do Supremo Tribunal Federal para ele apelar para o próprio tribunal que já o julgou antes, né? Então, ali é que ele vai discutir a questão. Então, isso não é um privilégio, né? Isso é, muitas vezes, uma questão problemática para ele, né? Não é necessariamente algo que vai beneficiá-lo. Mas, ainda assim, o Supremo Tribunal Federal, em 2018, por meio do julgamento da Ação Penal 937, enxugou a sua competência originária para julgar parlamentares que cometam crimes, para julgar crimes cometidos por parlamentares. E qual é agora a postura do Supremo Tribunal Federal? Bom, primeiro como que era antes? Como que funcionava antes essa questão do foro por prerrogativa de função? Antes, o foro por prerrogativa de função, ele era regido pelo princípio da atualidade do cargo, ou seja, bastava estar no cargo, bastava estar exercendo o mandato eletivo no caso dos parlamentares. Então, por exemplo, se um indivíduo ele está respondendo criminalmente, ele tem várias ações penais correndo na justiça comum, e aí ele consegue se eleger deputado federal ou senador. A partir do momento que ele é diplomado, todos esses processos criminais dele deveriam ir para o STF. Então, veja, crimes que ele cometeu antes mesmo de ter o cargo eletivo, não é? Ia
para o STF. E os crimes que ele cometesse durante o mandato também seriam julgados originalmente pelo STF, independentemente da natureza do crime. Então poderia ser um homicídio que não tinha nada a ver com o cargo do indivíduo, do deputado federal, e que ele não ia ser julgado pelo Tribunal do Júri, ele seria julgado pelo Supremo Tribunal Federal. A partir de 2018, isso mudou substancialmente, mas substancialmente mesmo. Porque nesse julgamento dessa ação penal 937, o Supremo Tribunal Federal fixou 3 premissas aqui importantes, 2 limitantes, inclusive. Primeira coisa, a partir de agora, a partir de 2018, todos os casos que estavam em andamento já iriam passar por esse filtro, tá? Somente os crimes cometidos durante o exercício do mandato do parlamentar. Então, aqueles que ele cometeu antes de estar no mandato já não são mais competência do Supremo Tribunal Federal, fica na Justiça Comum. Então, somente durante o mandato. Segundo ponto, não é só durante o mandato, tem que ter relação com o cargo. Tem que ser um crime cometido em razão do cargo. Então, os crimes de corrupção, os crimes de prevaricação, pode ter uma lavagem de dinheiro, organização criminosa, desde que tenha a ver com o cargo. Pode até ser homicídio. Então, imagina aqui um exemplo, né? O sujeito, deputado federal, como deputado federal, está saindo da Câmara, ali encontra um eleitor que não concordou muito com o que ele acabou de votar, discute e mata o indivíduo. Veja que ele matou em razão do cargo. Então, esse homicídio tem relação com o cargo. Se tem relação com o cargo, pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses são os 2 fatores que já... Aí, pessoal, já corta metade das questões que estão no Supremo Tribunal Federal em relação a essas autoridades, tá? E por último, e essa é uma questão muito importante, que o Supremo Tribunal Federal deixou consignado nessa ação penal 937, é que o sujeito que está respondendo perante o Supremo Tribunal Federal por um crime cometido durante o cargo e em razão do seu exercício, chega no final da instrução, a partir do momento que ele é intimado já para apresentar as alegações finais, a competência continua sendo do Supremo Tribunal Federal, mesmo que esse indivíduo eventualmente perca o cargo, porque às vezes ele pode perder o cargo ou ele pode eventualmente até renunciar ao cargo. Há quem diga que há parlamentares que fazem isso de propósito, porque aí renuncia, quer dizer, teve todo o processo, teve toda a instrução no Supremo, renunciou, tem que sair do Supremo, porque o Supremo não vai julgar em tese mais quem não tem o cargo eletivo, né? Então, teria que voltar tudo para a Justiça Comum, e isso poderia demorar, isso poderia ensejar uma situação de prescrição penal. Em resumo, se o sujeito que está respondendo perante o Supremo Tribunal Federal, porque tem o foro por prerrogativa de função, decide renunciar ao cargo, ele continua sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, certo? Gostou desse conteúdo? Se ficar alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que a gente interage com vocês. Sigam a gente no nosso Instagram, @compartilhadireito. Não se esqueçam de se inscrever, claro, nesse canal. Curta esse vídeo, compartilhe com os amigos e até a próxima!